Olá, alunos do Colégio Odécio Luque, tudo bem com vocês? Continuando então as nossas videoaulas aí, né? A gente vai falar agora sobre ponto médio em retas. Voltamos ao formato papel, tá? Algumas aulas eu vou fazer lá no computador e algumas aulas eu vou estar trabalhando aqui no papel com vocês. Vamos falar então sobre ponto médio em segmentos de retas, né? Bom, nas aulas anteriores aí, nós estávamos trabalhando no plano cartesiano com função do primeiro grau, a famosa função afim que nós conversamos, né? E quando a gente construía lá uma reta nessa função afim, a gente traçava o gráfico da função afim, né? Obtínhamos lá uma reta. Então vamos lembrar aqui essa questão do plano cartesiano. Vamos desenhar o eixo y, usei o eixo aí conhecido como eixo das ordenadas, né? E o eixo x, conhecido como o eixo das abscissas, ok? Então temos aí na horizontal o eixo x e na vertical o eixo y. Então, lembrando, né? Toda esta região aqui tem valores negativos, né? Tudo que está aqui para a esquerda do meu eixo y tem valor negativo e tudo que está aqui para a direita tem valor positivo, ok? Perfeitinho, gente? Só para a gente lembrar alguns conceitos aí. Belezinha, belezinha, belezinha. Revisto isso, vamos pensar em algumas coisas. Vou traçar um ponto qualquer aqui na nossa reta, tá? Eu vou fazer uma subdivisão aqui no nosso plano cartesiano. Vou colocar de 1 em 1 centímetro mesmo, tá? Mesma coisa no eixo y. Prontinho. E aí eu vou atribuir valores, né? Então, tudo que está nessa região tem valor positivo. Então, aqui é o nosso ponto zero. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto zero. Subindo aqui no nosso eixo y. 1, 2, 3, 4, 5. E isso continua. Isso é infinito, né? Agora, tudo que está nessa região tem valor negativo. Ponto zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Aqui também valores negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Ok. Então eu vou traçar uma reta, gente. Para traçar uma reta, nós precisamos aí de no mínimo 2 pontos, né? 2 pontos, a gente vai ter aí uma reta quando a gente ligar o menor caminho entre 2 pontos, sempre será uma reta. Vamos definir esses 2 pontos. O primeiro ponto eu vou chamar de ponto A. E o segundo ponto vou chamar de ponto B, ok? Então, sempre lembrando, do nosso par ordenado tem essa formação. O primeiro número que aparece corresponde ao valor do eixo x e o segundo número o que corresponde ao valor do eixo y. Isso tudo a gente já falou nas aulas anteriores aí, né? Então vamos pegar aqui no nosso primeiro ponto, a gente vai ter no x o valor de 2 e no y o valor de 4, ok? No nosso segundo ponto, o x vai ter o valor de 4 no nosso ponto B aí, que vai ser o nosso segundo ponto, e o y vai ter valor 2. Vamos inverter aqui. Belezinha. Perfeito, perfeito, perfeito. O que a gente vai fazer agora? Traçar esses 2 pontos aqui no nosso plano cartesiano e encontrar essa reta aí que estamos conversando, ok? Vamos lá então, ó. Primeiro ponto, ponto A, vamos desenhá-lo aqui. Como ele fica?
Ó, no eixo X, a gente vai pegar o valor de 2 aqui e vamos subir uma reta tracejada aqui, tá? Até onde? Até a gente encontrar o valor de 4 lá no eixo Y. Isso aqui provavelmente vocês já trabalharam em outros anos, mas é bom a gente revisar, né? A gente já construiu isso de forma automática no Excel, então eu quis fazer agora de forma manual. Cheguei no valor 4 aqui, ó. Vou traçar até encontrar o encontro dos dois, então, vai determinar o meu ponto, que é o ponto A em questão aqui que nós estamos conversando. Ok? Esse é o ponto A. Beleza, vamos fazer a mesma coisa agora para o ponto B, né? Ponto B, ele tem no valor de x 4 e no valor de y 2. Então, vou subir aqui, ó, uma reta na vertical até encontrar mais ou menos a região do 2 aqui. No eixo y, traço uma reta na vertical até encontrar aquela reta da vertical que saiu lá no eixo y. Beleza, encontramos o nosso ponto B, de bosque. Perfeito, gente? Então, esses aí são os dois pontos. Para encontrar uma reta entre esses dois pontos, é simplesmente estar fazendo a ligação entre esses dois pontos, com uma reguinha aí para ficar bonitinho, né? E aí a gente viu que a reta vai ser o menor caminho entre dois pontos sempre, né? Então, se você quer chegar mais rápido em algum lugar, procure fazer aí o caminho mais reto possível. O caminho com menos curva, etc. Então, beleza, encontramos a nossa reta. Mas o objetivo aqui não é aprender exatamente isso sobre plano cartesiano, par coordenado e tudo mais, né? E traçar a reta. Isso é importante, a gente precisa disso, mas nós queremos encontrar o ponto médio dessa reta. E o próprio nome já diz, né? Ponto médio. O que vai ser, então, o ponto médio? O ponto médio, gente, vai ser o ponto que estará exatamente ao meio dessa reta. Vou marcar aqui meio de olho, tá? Mas é isso aí que vai ser o ponto médio. O ponto médio em uma reta, então, vamos colocar aí a definição. Ponto médio. Na verdade, a reta é infinita, tá, gente? Isso aqui é só um pedaço da nossa reta. Ponto médio divide ao meio um segmento de reta. Segmento de reta. Ok. Então, esse ponto médio, a gente pode dar um nome para ele também. E eu vou dar o nome a esse ponto de ponto M, já que ele é o ponto médio aí em questão. Ponto M, então. Ok? Ponto médio, chamei ele de M. E agora, gente, eu preciso descobrir para este ponto, deixa eu pegar o vermelho mais escuro aqui para ficar melhor para enxergar. Para este ponto médio M, quais são as coordenadas dele? Qual vai ser o valor de x e qual vai ser o valor de y? Ok? Se a gente tem o gráfico em mão, se a gente faz essa construção e faz bem feitinho com a régua, dá para a gente tentar descobrir isso com a régua, né? Traçando aqui, ó, a gente vai ver que o ponto médio está aqui, ó, ainda que eu coloquei meio mais ou menos, né, a posição, entre o 3 e o 3. Então, intuitivamente, eu diria que o x aqui vale 3 e o y aqui vale 3, isso construindo o gráfico. Mas aí é que está a questão, né? Se eu já tenho os valores aqui dos dois pontos, dos pares ordenados dos dois pontos, eu não preciso construir obrigatoriamente o gráfico para encontrar o ponto médio, tá? A não ser que o exercício me dê a função, peça para construir a função, e aí a partir disso encontrar o ponto médio. Aí eu preciso construir o gráfico, mas se não for o caso, não há necessidade, ok? Então, como a gente vai fazer para descobrir este ponto médio, sem
ser observando pelo gráfico, né? O ponto médio é simples de descobrir. A gente descobre ele através das médias mesmo, tá? Então, o x médio aqui vai ser o quê? Quando a gente tira a média de uma coisa, o que nós fazemos? Ah, você tem 100 reais e eu tenho 50 reais. Qual que é a média do nosso dinheiro, né? Vamos somar os dois e dividir. Isso vai ser a média, né? Dividir por 2. Então, eu faço 100 mais 50 e divido por 2. 150 por 2, 75. Aqui vai ser a mesma coisa. O ponto médio, x médio aqui, vai ser igual ao x do ponto A mais o x do ponto B e tudo isso dividido por 2. Ok? E a mesma coisa agora para o ponto médio y. O y médio vai ser igual ao y do ponto A mais o y do ponto B e tudo isso dividido por 2 também, tá ok? Tranquilo, gente? Então, simplesmente somo o x do A, o x do B, divido por 2, vou encontrar o x médio, vou lá, somo o y do A, o y do B, divido por 2, encontro o ponto médio sem a necessidade de expressar isso aqui graficamente. Perfeito? Vou pegar uma folhinha em branco aqui e vamos fazer esta conta. Então, o nosso objetivo aqui é achar o x, o M, né, o ponto médio, que vai ser representado aí pelo x médio e pelo y médio. Vamos encontrar cada um desses valores aí. Então, x médio, como eu coloquei lá anterior, vai ser igual a x do A mais x do B dividido por 2. Substituindo os valores aqui presente, x do A valia quanto que nós tínhamos falado? 2. E x do B valia quanto? 4. Tudo isso dividido por 2. Então, isso fica 6 dividido por 2, que é igual a 3. Ok? Ah, então aquela chute que eu dei parece que está dando certo. Então, eu já encontrei o meu x médio aqui, né? O meu x no ponto médio vale 3. Perfeitinho. Aquele meu chute foi bom, né? Vamos fazer a mesma coisa agora pensando no y médio. Como é que é a fórmula? Mesma coisa. Y médio é igual a y no ponto A mais y no ponto B. Tudo isso dividido também por 2. Vamos substituir os valores. Tá? E aí, nós vamos ter aí o y no ponto A valia 4. E o y no ponto B valia 2. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter aí a somatória de 6 de novo, dividido por 2, vai ser igual a quanto? 3 também. Então, olha que interessante. Quanto vale aí agora o nosso y médio? Nosso y médio também vale 3. E com isso, nós encontramos os valores de x médio e y médio e conseguimos resolver qual é exatamente este ponto médio aqui. Então, meu ponto médio, o M lá que nós construímos no plano cartesiano anteriormente, vai ser x médio é 3 e y médio também é 3. Com isso, então, nós temos aí o valor no plano cartesiano, o valor do ponto médio, ok? Tranquilo, gente? Tranquilo, tranquilo, suave na nave. Vou fazer mais um exemplo, agora partindo do gráfico, construindo uma reta qualquer aí no gráfico, e vamos pegar os valores aí para a gente calcular. Então, mais um plano cartesiano, tá, gente? Eixo X, eixo Y. Ficar craque nisso aí, né? De tanto fazer
Lá no Excel é mais rápido, né? Você coloca lá os valores da coluna do X, coluna do Y, insere o gráfico e ele faz isso automaticamente em um segundo aqui. Demora um pouquinho mais, né? Então aqui, ó, gente, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e isso continua, né? X e Y. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e isso continua também para o negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Vou traçar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, deixa eu ver qual vai ser, qual será. Vai ser menos 2 no eixo X e 2 no eixo Y. Belezinha. E este aqui é o meu ponto A. Ok? E agora eu vou traçar outro ponto. Vamos fazer uma reta crescente. Não sei se vocês notaram, aquela anterior era uma reta decrescente. Vamos pegar o valor de 6 aqui no eixo Y, X. Então aqui vai ser 6. E no eixo Y, 4. Vamos subir mais um pouco para encontrar certinho. Beleza? Temos aí o nosso ponto B. Ok? Temos o ponto A, ponto B. Para traçar a reta, então, vai ser a menor reta possível entre os dois pontos. O menor caminho aí, né? É a nossa reta. Traçamos aqui. Coisa linda. Está aqui a nossa reta. Agora, vamos encontrar o ponto médio disso aí. Ah, professor, mas eu não sei quais são os pares ordenados. É só observar aqui no gráfico e tirar o par ordenado, ok? Foi exatamente por isso que eu fiz este exemplo. Então, vamos ver qual é o par ordenado do eixo do ponto A. Qual é o valor de x no ponto A? Vem aqui e observa, ó, menos 2. Qual é o valor de y no ponto A? Observa também 2 positivo. Perfeito. Agora no ponto B. Qual é o valor de x no ponto B? Olha aqui, ó. Dessa aqui, encontrou o valor no eixo x, 6. E qual vai ser o valor de y no ponto B? Corre a reta aqui, encontra lá no eixo y, 4. Perfeito, encontramos os valores. Agora é só calcular o ponto médio. Nós queremos saber qual vai ser o par ordenado do nosso ponto médio, o nosso x médio e o nosso y médio. Vamos fazer isso então. Meu x médio, a gente viu que vai ser igual ao x do ponto A mais o x do ponto B, tudo isso dividido por 2. Vamos substituir novamente. X médio, então, vai ser igual. Quanto vale x no A? Menos 2. Mais. Quanto vale x no B? 6. Dividido por 2. Então, se eu tenho 6 e devo 2, menos 2 mais 6, fica igual a mais 4. Tudo isso dividido por 2, que vai me dar, então, 2. Encontramos já o x no médio aí, né? O x médio. Vamos fazer a mesma coisa para o y. Meu y médio vai ser o que, então? Y médio vai ser igual ao YA mais o YB dividido por 2. Como é que vai ficar isso? Isso aqui vai ser igual, então, a... quanto vale Y no A? 2. Quanto vale Y no B? 4. Dividido por 2. Fica igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, encontramos o nosso x médio e encontramos o nosso y médio também. Portanto, com isso, nós conseguimos determinar o nosso ponto médio, que vai ser no ponto x, a coordenada é 2, e no y,
temos o valor 3 aí. Então, nosso par ordenado do ponto médio se encontra exatamente em 2, 3, tá? Vamos encontrar isso lá no gráfico. 2 está aqui, que é o nosso ponto no X, e vamos subir a reta aqui na vertical até encontrar próximo ali o valor 3. E aqui o 3, né? Este aqui, então, gente, é exatamente o ponto médio, é exatamente o ponto que divide a minha reta ao meio, ok? Espero que vocês tenham entendido e compreendido essa parte do nosso conteúdo. A gente continua ainda em mais uma aula sobre essa questão de ponto médio. A gente vai trabalhar com a área de algumas figuras geométricas que a gente consegue construir no plano cartesiano e vamos continuando no nosso conteúdo todo aí do terceiro bimestre, tá? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês trabalharem. Dúvidas, podem me mandar e-mail, pode me mandar o WhatsApp. Lembrando que eu sempre consigo responder mais rápido pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aproveitado e entendido o conteúdo aí, que tenha ficado mais claro essa questão do plano cartesiano também. Não era exatamente o foco dessa aula, o foco era ponto médio, mas é importante vocês dominarem o plano cartesiano para dominar o ponto médio também, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.